Nessa aula de hoje, aqui da disciplina de Fundamentos de Macroeconomia, nós vamos continuar tratando sobre os agregados macroeconômicos, especificamente com foco em relação a uma diferenciação que existe para o PIB mas não somente para o PIB, uma diferenciação que é muito importante para agregados macroeconômicos, mas que também é extremamente importante para outros indicadores, inclusive individuais, que é a distinção entre nominal e real. Conforme nós vimos anteriormente, o foco da macroeconomia está na evolução temporal de indicadores macroeconômicos. Entre os indicadores macroeconômicos, o que é considerado mais importante é o PIB, porque o PIB ele vai expressar a produção agregada da economia em termos de mercadorias para uso final. E aí, como existe uma relação entre nível de produção e nível de emprego de fatores de produção, no sentido de que quanto maior for o nível de produção, maior também vai ser o emprego de fatores de produção, e entre os quais o trabalho. Então, também nós teremos um maior nível de emprego ou menor nível de desemprego na economia. Consequentemente, como quando os fatores de produção estão empregados, eles recebem remuneração, então nós podemos também ter uma relação direta entre o nível de atividade econômica, né, o nível do PIB, com o nível de utilização dos fatores de produção e com a renda desses fatores. Então, quanto maior for o PIB, quanto maior for o nível de atividade econômica, maior será a utilização dos fatores de produção, maior será a remuneração para os fatores de produção. Então, o que a gente está dizendo? Que basicamente a massa salarial vai ser maior, o volume de lucros e de juros pagos também serão maiores. Consequentemente, a renda das famílias vai aumentar e, naturalmente, as famílias vão gastar essa renda recebida e isso vai aumentar, então, o consumo na economia. Além disso, numa situação de consumo elevado, é natural que as empresas comecem a ter expectativas mais positivas em relação à economia. E aí, portanto, vão se sentir mais propensas a fazerem investimentos, o que também aumenta, é um fator de aumento da demanda na economia. Com um nível de atividade econômica mais elevada, o governo também arrecada mais tributos, porque parte dos tributos incide sobre rendas, então com rendas maiores teremos maior arrecadação tributária sobre a renda, e outros tributos incidem sobre vendas de mercadorias ou sobre produção de mercadorias. Então, se nós estivermos numa situação econômica com maior produção, com maior volume de vendas, naturalmente nós teremos um maior volume de arrecadação tributária. Consequentemente, o governo tendo mais receita tributária, pode ou reduzir o seu endividamento, ou pode manter o endividamento inalterado, gastando mais através da provisão de bens e de serviços de natureza pública não mercantil para o setor privado. Então, o comportamento do PIB ele é extremamente importante, porque a partir desse comportamento, nós podemos, pelo menos, inferir sobre o comportamento dos agregados macroeconômicos do lado da demanda, consumo das famílias, os investimentos das empresas, o gasto do governo e, exceto exportações, porque as exportações vão depender basicamente do nível de atividade
econômica dos países que compram as nossas mercadorias. Então, os outros componentes ali da demanda agregada, de característica interna, consumo das famílias, investimento das empresas e o gasto do governo, vão tender a crescer conforme o PIB cresça. Então, existe um foco muito grande sobre a evolução temporal do PIB. E aí, o último registro que nós temos do comportamento do PIB brasileiro é sobre 2019. Então, conforme a notícia que saiu ali em março de 2020, os valores do PIB para 2019 totalizaram 7,3 trilhões de reais. Né? Aí, em termos de crescimento ou de evolução através do tempo, né, nós temos, de uma forma ilustrativa, esse gráfico aqui, que ele mostra a taxa de crescimento do PIB para diferentes anos. E você repara que, né, o PIB ele apresentou entre 2001 e 2019, ele teve majoritariamente taxas de crescimento positivas. Somente em 3 dos anos foram observadas taxas de crescimento negativas, sendo que, em um desses anos, em 2009, a taxa de crescimento do PIB foi negativa, porém foi uma taxa muito pequena, foi menos 0,1%. Né? Teve taxas mais expressivas em termos negativos em 2015 e 2016. Alguém saberia qual teria sido o motivo dessa taxa de crescimento negativa em 2009 no Brasil, para o PIB? Foi da crise econômica mundial, professor? Exatamente, da crise econômica chamada do subprime, lá nos Estados Unidos. Né? Agora, olha a evolução do PIB brasileiro. Né? Nós sabemos que foi uma crise imensa, que começou, né, no mercado imobiliário, né, chamada crise de 2008, a crise do subprime americano, né, porque lá nos Estados Unidos, né, que era é chamado subprime, é possível era possível fazer algo que aqui no Brasil não se podia fazer e não pode fazer ainda, né? E ainda bem que não pode fazer. Lá nos Estados Unidos, se você tiver um imóvel, né, mesmo que ele esteja financiado, você pode hipotecar o imóvel. Ok, isso também pode ser feito aqui no Brasil. Só que naquela época, nos Estados Unidos, você podia hipotecar o mesmo imóvel mais de uma vez. Né? Então você podia hipotecar ele com o banco, colocar ele como garantia, e depois você podia contrair um outro endividamento hipotecando o mesmo imóvel, que já estava hipotecado com um outro banco. E aí, o que aconteceu lá? Existe um segmento populacional que é o segmento ninja. É, que também é um segmento chamado subprime. Que população é essa? É uma população de pessoas que, em parte do ano, geralmente está desempregada, por causa de questões associadas ao ciclo da atividade econômica, como, por exemplo, os trabalhadores da construção civil. Nos Estados Unidos, o inverno é muito rigoroso. Né? Então, se você for ali na fronteira norte dos Estados Unidos, né, ali na região, na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, né, você vai ter lugares dessa fronteira em que no inverno as temperaturas chegam a 35 graus negativos, como por exemplo em Chicago, que é uma grande cidade, né, à beira de um dos grandes lagos americanos. Aquela região dos lagos é comum que no inverno a temperatura chegue a 35 graus negativos. Não é algo que não acontece. E aí, claro, é impossível trabalhar em condições
de temperatura como essas, ou nem precisa ser tão extrema, né? 20 graus negativos já é uma temperatura muito baixa, que dificulta bastante o trabalho da construção civil. Então, o que acontece com esses trabalhadores? Durante parte do ano, eles ficam sem renda. Então, naturalmente, a capacidade de pagamento, né, de despesas, de financiamento deles também fica comprometida. Mas como até então os Estados Unidos, a economia americana vinha crescendo muito e, muito baseada no crescimento do setor imobiliário, por quê? Aqui por volta de 2001 e 2002 também teve uma queda de atividade econômica importante nos Estados Unidos. E o então presidente George Bush, ele pediu ao Ministério da Economia que fizesse um programa de estímulo ao setor imobiliário. E foi feito um grande estímulo creditício para o setor imobiliário americano, que, ao crescer, impulsionou muitos outros setores da economia americana. E aí a economia americana ficou durante muitos anos em crescimento. E aí, claro, né, em crescimento as pessoas estão empregadas, elas têm renda e, por consequência, elas conseguem fazer financiamentos. E aí todo esse pessoal, esse segmento populacional chamado subprime, eles fizeram o quê? Eles compraram casas, compraram apartamentos também, né? Só que eles têm esse problema da renda, né, que ela cessa durante uma parte do ano. Mas tudo bem, né, porque com a economia crescendo, no período que eles ficavam empregados, eles ganhavam bastante dinheiro, suficiente para poder honrar suas dívidas no período em que eles estavam parados. E depois, depois desse período de interrupção ali, sobretudo ligado ao inverno, a atividade retomava e todo mundo arrumava emprego, então não tinha problema. E além disso, o mercado imobiliário estava em crescimento. Então o preço dos imóveis também estava sofrendo aumento. Bom, então para um banco conceder financiamento não tinha problema. Por quê? Na pior das hipóteses, o tomador do empréstimo, né, a pessoa que financiou o imóvel, ela não conseguindo pagar, então ela devolve o imóvel. E para o banco não é ruim. Por quê? Porque se o banco recebia o imóvel de volta, quando ele recebia, o preço desse imóvel, pelas condições de mercado, ele era maior do que o preço do imóvel que foi financiado inicialmente. Então, assim, não tinha problema, né? Podia se conceder financiamento imobiliário para todo mundo, inclusive para o pessoal subprime, porque eles iriam conseguir pagar. Só que quando chegou ali em 2008, a economia americana deu de novo, ela deu uma soluçada, né, teve uma queda de atividade econômica, porque já vinha muitos anos em muita atividade, né, a economia não consegue sustentar isso indefinidamente, a economia americana deu meio que uma soluçada. Só que nessa soluçada, né, uma queda ali da atividade econômica, isso afetou bastante o segmento populacional subprime. Só que aí esse pessoal o que eles tinham feito? Eles tinham hipotecado os imóveis para valer, né. Então eu me lembro, de que teve, por exemplo, imóvel que estava hipotecado, assim, umas 30 vezes. A pessoa hipotecou o mesmo imóvel em 30 empréstimos. Beleza, né, enquanto ninguém tá exercendo ali a garantia, todo mundo fica bem, né, porque a pessoa, pega o empréstimo, usufrui, né, viaja para Cancún, se diverte lá no Golfo do México, tal, no verão, tem o imóvel, vai pagando o financiamento, o banco vai recebendo e todo mundo fica bem. Só que quando a economia deu essa patinada, aí esse pessoal perdeu o emprego, perdeu renda e perdeu a capacidade de pagar os financiamentos. Aí começaram as execuções das garantias. Só que quando começou a execução da garantia, como tinha imóvel dando garantia para muito contrato, o que que aconteceu? Quem executou primeiro levava o imóvel e depois quem ia executar depois não tinha mais nada. E aí, claro, né, não recebendo o pagamento, não recebendo a garantia, não paga alguém também, né? E aí pronto, isso gerou um efeito em cadeia nos Estados Unidos, que nós acabamos conhecendo, né, como a crise lá de 2008, a crise do subprime. Agora,
né, vocês, mesmo não tendo um conhecimento assim tão específico, né, do que foi essa crise, da magnitude dela, tal. Olha que interessante o que aconteceu aqui no Brasil. Em 2008, a economia ainda cresceu 5,1%, e 2009 ela praticamente, né, ficou estagnada ali no que ela tinha atingido em 2008, né, caiu basicamente nada. E depois 2010 já cresce 7,5, 4 e vai, né. Aqui, esses 2 anos aí, durante o governo da ex-presidente Dilma, né, que aí gerou um problema muito sério de contas públicas, né, que acabaram abalando bastante a atividade econômica. Aí depois, 2017, né, já temos ali o período de afastamento dela, processo de impeachment e tal, eh, quer dizer, aqui, né, o processo de impeachment, aqui do perdão, processo de impeachment, presidente Temer, até 2018, 2019 assume o presidente Jair Bolsonaro. Agora olha que impressionante isso que aconteceu aqui no Brasil, né, basicamente a crise de 2008 não nos impactou, né. Ah, não nos impactou, por quê? Porque houve, por parte do governo federal, a adoção, né, de uma política de isenção tributária muito forte. Foi dada isenção tributária para muitos setores da economia, né, era o IPI zero. As condições de financiamento foram, em termos de prazo, foram muito abrandadas. Então, só para vocês terem uma ideia, chegou-se ao extremo de que financiamentos de automóveis podiam ser feitos por até 10 anos. Tenta imaginar o que é financiar um automóvel por 10 anos. É muito tempo. E isso aconteceu. Então, houve um programa ali, né, de desoneração fiscal, de estímulos na economia, por parte do ex-presidente Lula, que fez com que aí, a economia pudesse se blindar desse efeito vindo da crise econômica dos Estados Unidos, né. E aí o Brasil, depois com a retomada, né, das economias exteriores, Estados Unidos, Europa principalmente, o Brasil volta a crescer, né, taxas de crescimento positivas, só que o problema é que quando fez essa desoneração fiscal aqui, ó, essa isenção fiscal muito forte, isso comprometeu muito a capacidade do governo, a arrecadação do governo, né, que foi sendo, eh, assim, meio que compensado durante alguns anos, mas passado algum tempo apareceu, né. Eh, e aí houve um desarranjo muito grande nas contas públicas, o presidente Dilma quis manter uma série de gastos e levou a economia, né, a uma trajetória muito perigosa ali de taxas de crescimento negativas. Aí ela perde o apoio, político, né, e aí ela surge, né, uma questão técnica chamada pedalada fiscal, que foi o suficiente para o Supremo Tribunal Federal dar permissão para o processo de impeachment, aí foi para a Câmara e para o Senado, para o Congresso, aí ali é política pura, né. Ela não tinha mais apoio, ela foi impedida, né. Então, aí repara que quando você olha aqui essas taxas, a gente vê um pouco daquele desenho, né, daquele gráfico que eu mostrei para vocês, né. Então você vê, ó, aqui as taxas positivas, né, meio parecendo que uma parábola virada para baixo, depois cai aqui para baixo do zero, só que aí volta, né. E vamos ver, aí 2020 certamente vai vir um número negativo, né, que deve sair provavelmente agora em março, que tradicionalmente é quando sai a estimativa do PIB, aí nós teremos aqui um número negativo por conta da pandemia, né. Então o acompanhamento do PIB ele é extremamente importante, porque ele vai nos dar sinais sobre o que está acontecendo com o resto da economia, né, porque o PIB ele representa o lado de oferta da economia, de oferta agregada, e aí como nós temos, né, pelo menos nós temos ali uma tendência a um equilíbrio macroeconômico entre a oferta agregada e a demanda agregada, então, né, se o PIB está crescendo, quer dizer que a demanda agregada está crescendo, quando o PIB está caindo, a demanda agregada também está caindo. Então, a gente consegue, através de um único indicador, compreender o que está acontecendo, um único indicador do lado da oferta, o PIB, a gente consegue entender o que vai acontecer, o que está acontecendo com o lado da demanda.
Claro que a gente não consegue saber exatamente componente a componente, a gente consegue saber só sobre ali a demanda agregada como um todo, mas isso já é bastante informativo. Quando a gente olha a trajetória do PIB, né, então isso aqui são valores que tem inclusive naquela planilha que eu disponibilizei para vocês, é a trajetória do PIB brasileiro desde 2000. Naquela planilha existem dados, acho que desde 1900, mas eu só peguei aqui o período mais recente. Então eu peguei aqui os dados, né, em reais, estão medidos em trilhões, tá? Então, aqui 2019, né, nós temos ali o PIB ali de 7 trilhões e um tanto, né? E aí nós vemos aqui que esse aqui é o PIB nominal, e o PIB nominal ele é o PIB medido a preços correntes, ou preços do ano, tá? Então, se eu for medindo o PIB ali ano a ano, eu vou ver esse crescimento aqui, né, em termos de valores correntes para o PIB brasileiro. Bom, então, uma questão que é extremamente relevante é que a gente observe a taxa de crescimento anual do PIB nominal, né? Porque uma vez que o foco da análise macroeconômica está no acompanhamento da evolução temporal, né, dos grandes agregados macroeconômicos, então, veja, não basta simplesmente a gente observar se o valor está aumentando, se o valor está diminuindo, né? Como, por exemplo, se a gente observar aqui, no caso do PIB nominal, o valor só aumenta, né? Então, assim, a gente não descobre muita coisa sobre isso, né? Porque simplesmente o PIB é crescente em termos nominais, né, medidos a cada ano pelos preços vigentes daquele ano. Então, passa a ser importante que a gente analise a taxa de crescimento do PIB para entender como que está sendo a evolução desse PIB. Bom, quando a gente fala de taxa de crescimento anual do PIB nominal, o que a gente está denominando por isso é a variação percentual do PIB nominal do ano de um ano T qualquer em relação ao ano T-1, que é o ano anterior a ele, tá? Então, do ponto de vista do equacionamento, né, para a geração do dado numérico, então a variação percentual do PIB nominal num ano T, né, por exemplo 2019, vai ser calculado de que forma? Eu vou pegar o valor do PIB em 2019, tá, em termos nominais, vou dividir pelo valor do PIB, então do ano anterior, né, T-1, então seria 2018, e aí vou diminuir 1 e vou multiplicar por 100%. Tá? Seria equivalente a fazer qual operação? Né? Eu faço o PIB do ano T, 2019, menos o PIB do ano T-1, 2018. Né? Então eu tenho aqui no numerador a variação do PIB, quanto que o PIB de 2019 aumentou em relação ao de 2018, ou quanto ele diminuiu em reais. E aí eu divido essa variação em reais pelo valor do PIB ali do ano anterior, T-1, ou, por exemplo, o ano de 2018. E aí multiplico por 100%. Bom, então agora, né, olhando essa fórmula, eu queria que vocês fossem lá e fizessem o cálculo da taxa de crescimento anual do PIB nominal, ali para as questões 1 e 2 do questionário, cujo acesso eu vou liberar aqui para vocês. Quanto que vocês obtiveram ali de resposta para a taxa de crescimento de 2003? 15,4%, é isso, né? É isso, 15,4%, que foi o crescimento do PIB, né, na passagem do ano de 2002 para 2003. Então, se a gente compara ali, né, o PIB de 2003 em relação ao de 2002, 2003 foi 15,4% maior. E o de 2005 em relação ao de 2004?
10,7%. Acho que era isso, dava 10,7, é isso. 10,7, 10,6, uma coisa mais ou menos assim, né? Legal. Então, vocês entenderam bem como é que é o cálculo, né, da taxa de crescimento do PIB? Uma taxa de crescimento como outra qualquer, né? Ou seja, sempre que a gente estiver falando de taxa de crescimento do que quer que seja, é uma equação como essa que a gente vai usar. A gente vai usar o dado de um ano, não, perdão, vai usar o dado de um momento no tempo, dividido pela informação no momento anterior, menos 1 vezes 100%. Tá? É sempre assim. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, né? Então, 2002 nós temos ali um crescimento de 15 e 2005 um crescimento de 10, né? Só que aí eu vou dizer para vocês o seguinte, que do ponto de vista econômico, o crescimento do PIB foi melhor em 2005, com aqueles 10 e tantos por cento, do que em 2003, que foi 15 e tantos por cento. Agora, por que será? Né? Então, agora que eu quero que vocês façam ali, respondam a questão número 3 do questionário. Ok, então agora que vocês já viram lá a terceira questão, né, vamos pensar um pouco sobre ela ali, o que aconteceu. Existe um fenômeno, claro que ele é uma situação bastante extrema, mas os extremos são muito importantes porque eles nos dão referências para a gente pensar, que é a chamada ilusão monetária. Então veja, muito dinheiro não significa necessariamente muita riqueza. Porque a ideia de riqueza ela está associada com o poder de compra que um dinheiro tem. Né? Ou seja, qual é a quantidade de mercadorias que se pode adquirir com uma certa renda, com uma quantia em dinheiro. Né? Como, por exemplo, R$ 1 milhão é muito dinheiro? Vai depender um pouco do que a gente esteja pensando em fazer com esse R$ 1 milhão. Né? Então, se a gente estiver pensando, vamos comprar alimentos, certamente, R$ 1 milhão dá para comprar muito alimento. E aí não tenho dúvida de que R$ 1 milhão para comprar alimentos é muito dinheiro. Agora, e se eu for comprar um apartamento? Será que R$ 1 milhão ainda se caracteriza como sendo muito dinheiro? Certamente não vai ser tanto dinheiro em relação a alimentos. Mas, com R$ 1 milhão daria para comprar alguns apartamentos. Né? Daria para comprar um apartamento de certo tipo, tamanho, certo local da cidade, idade do imóvel, etc. Mas também existem apartamentos que custam R$ 1 milhão. E existem apartamentos que custam mais do que R$ 1 milhão. Então depende de qual apartamento eu estou falando. Se eu estou falando de um apartamento que custa bem menos que R$ 1 milhão, então R$ 1 milhão passa a ser um dinheiro mais do que suficiente, ou até bastante. Se eu estou falando de um apartamento que custa exatamente R$ 1 milhão, então R$ 1 milhão permite comprar o apartamento e ponto. Agora, se eu estiver pensando num apartamento que custa muito mais do que R$ 1 milhão, R$ 1 milhão não dá para fazer nada. Não permite adquirir nada dessa mercadoria. Então, a questão do dinheiro, da renda, ela é uma questão sempre muito relativa. Né? Ela é sempre muito relativa a o que a gente pode fazer com esse dinheiro, com essa renda. Né? Então, a gente precisa pensar assim, em relação ao que eu estou falando. Né? É que nem uma coisa que os contadores falam, né? Você tem lá um lançamento no balanço, aí, né, no balanço a gente só faz ali registro da decisão, naquilo, e o balanço ele funciona por competência, não funciona por regime de caixa, né? Aí você faz aquela pergunta, né? E esse dinheiro aí virou caixa? Aí a resposta é depende, né? Precisamos ver o que está envolvido. Aqui é a mesma coisa, né? E com economia, com economista não é diferente, né? Você chega ali, R$ 1 milhão, é muito dinheiro? Aí depende do que você vai fazer com esse dinheiro.
Você vai trocar ele pelo quê? Para alimento é muito dinheiro, para apartamento talvez não seja suficiente. Então, né, tudo é muito relativo. Então, o que acontece? Imagine uma pessoa que tem uma renda de R$ 1.000, tá? E ela compra só alimento com isso e cada unidade ali do alimento custa R$ 20. Bom, então ela tem R$ 1.000, paga 20 por cada unidade. Então, se ela gastar toda a renda de 1.000 comprando alimentos, o que ela vai acontecer? Ela vai comprar 50 unidades do alimento, né? Você vai dividir ali a renda dela 1.000 por 20, que é o preço da unidade do alimento, você vai descobrir quantas unidades de alimento essa pessoa pode comprar. E a gente vai entender que dá para comprar com essa renda, com esse preço de alimento, dá para comprar 50 unidades, que é o poder aquisitivo dessa renda em termos de unidades daquele alimento. Aí agora imagina que essa pessoa teve um aumento de remuneração de 1.000 para 1.500. Só que, simultaneamente ao aumento de renda que ela teve, o preço do alimento aumentou para 30. Ela tem mais renda? Sim, não há dúvida. A renda dela cresceu 50%, passou de 1.000 para 1.500. Agora, isso significa que o poder aquisitivo dessa renda cresceu 50%? Bom, como simultaneamente aconteceu um aumento do preço de 20 para 30, né, um crescimento também de 50%, o que aconteceu? Ela continua comprando as mesmas 50 unidades de alimento, ou seja, o poder aquisitivo da renda dela ficou inalterado, que é justamente o que aconteceu com o Marcelo, né? O Marcelo, ele teve lá um aumento de 10% no valor de vale-refeição dele, vale alimentação. Só que aí, né, como ele só pode almoçar ali nos restaurantes do lugar da área empresarial, né, porque ele é longe da cidade, não dá tempo de ir até a cidade comer e tal, tem que comer ali mesmo. Só que aí os restaurantes de lá aumentaram os preços em 10% também. Então, o que aconteceu no final das contas? Não mudou nada, né? O Marcelo tem mais dinheiro, valor em vale alimentação, expresso em dinheiro? Ele tem. Só que isso significa que ele vai poder comprar mais unidades de alimento? Não. Por quê? Porque o preço do alimento subiu 10% também. Então, se ele se mantiver comendo o quanto ele comia, né, e consumindo de bebida também, ficou igualzinho ao que era antes, né? Então, veja, aí vamos voltar ali naquele comentário que eu fiz. Eu falei para vocês, olha, né, do ponto de vista econômico, o crescimento do PIB lá de 2005, que foi 10 e poucos por cento, foi melhor do que o de 2003, que foi de 15. Aí a questão é, por que eu posso dizer que isso é verdade, né? Qual será o motivo dessa afirmação ser verdadeira? Bom, repara que, né, nós fizemos o cálculo de uma taxa de crescimento do PIB nominal, né? A ideia aqui é o quê, né? Que o PIB nominal ele capta efeitos inflacionários, ou seja, efeitos de aumento dos preços, enquanto o PIB real ele desconta o efeito inflacionário. E, ou seja, o PIB nominal ele expressa o valor da produção agregada da economia em termos da moeda, né? Enquanto que o PIB real, ele também está expresso em valor, em moeda, só que ele está expressando o quê? Capacidade ou poder de compra do PIB, né? Então ele está expressando o quê? Valor, ele tá dando uma expressão para a gente mais de quantidade de mercadoria do que preço de mercadoria, que é o que capta o PIB nominal. Que é o que aconteceu lá com o Marcelo, né? Porque o Marcelo teve um aumento de renda, só que todas as mercadorias que ele comprava aumentaram na mesma porcentagem do aumento da renda dele. Então, no final das contas, o que aconteceu com o poder de compra do Marcelo, né? O poder aquisitivo dele? Não aconteceu nada. A vida dele não mudou absolutamente nada, né? Porque a renda dele cresceu 10% e tudo que ele comprava ali cresceu 10% também. Então ficou, em termos de capacidade de compra, igualzinho. Então veja, quando eu disse que aquele crescimento do PIB de 2003 de 10,7% do ponto de vista econômico, ele é melhor do que o crescimento de 15,4% observado para 2003, a razão é essa, porque a gente estava olhando o quê? Um PIB nominal
Um PIB nominal carrega efeito inflacionário e o que aconteceu? A inflação de 2003, ela foi alta, então o crescimento de quantidade foi muito pequeno, enquanto que para 2005 o crescimento de quantidade foi maior do que o crescimento de 2003. Tá? Só vou mostrar para vocês o valor disso. Depois eu passo uma instrução de como usar essa planilha. Né? Então, o que aconteceu? Aqui, ó, em 2003, então nós tivemos aquele crescimento, né, de 15,4% do PIB. Aí eu vou só aplicar essa mesma fórmula para 2005. O meu deu 10,9. Aqui eu estou com os números mais detalhados que os de vocês, tá? Então, sim, o crescimento nominal do PIB em 2003, sem dúvida, é maior do que de 2005. Só que o que acontece? Em termos do crescimento, esse indicador aqui, ó, que é o deflator implícito, ele é uma medida de inflação do PIB, associada ao PIB. Então, repara que, ó, que dos 15% de crescimento do PIB nominal em 2003, 14 aproximadamente era inflação. Então eu vou fazer aqui o cálculo do que foi a taxa de crescimento real do PIB. Então vai ser depois eu explico isso para vocês certinho. Ah, já sei o que é. Isso aqui eu preciso dividir por 100. Então olha o que aconteceu. Dos 15% que cresceu em 2003, 14,09% foi crescimento de preço, 1,1% foi crescimento de poder aquisitivo, de quantidade de mercadoria. Agora eu vou só pegar essa fórmula e colar aqui para 2005. Olha o que aconteceu em 2005. O PIB nominal cresceu menos do que 2003. Só que desses 10 e tantos por cento aqui de crescimento, 7,4 foi preço. Quantidade foi 3,2. Então, ou seja, embora o PIB nominal tenha crescido menos em 2005, do ponto de vista da economia, lá das quantidades, em 2005 foi melhor do que 2003, porque 2003 cresceu menos. A quantidade, porque a maior parte do crescimento foi efeito inflacionário. Então, observa que a gente olhar essas grandezas nominais, a taxa de crescimento nominal, ela tem um problema. Não vou dizer que é um problema, ela tem uma característica. Ela carrega dois efeitos. Ela carrega crescimento dos preços e ela carrega crescimento do poder aquisitivo. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa eliminar esse efeito dos preços para a gente poder saber, olha, o que aconteceu ali com a economia de fato, né? Então veja, o que o PIB nominal nos informa, né? Então o PIB nominal lá de um ano qualquer, um ano T, que eu estou chamando genericamente aqui, ele é o quê? Ele é o valor bruto da produção final. Né? E aí lembra que o valor bruto da produção final era, na verdade, era uma grande soma de produtos entre os preços de cada mercadoria de uso final e as suas quantidades que foram produzidas e vendidas. Né? A gente pode converter essa especificação aqui do PIB nominal em um produto entre um índice geral de preços, um IGP, vezes a quantidade agregada de mercadorias na economia, mercadorias para uso final. Né? Esse índice geral de preços, na verdade, ele é chamado de deflator implícito do PIB, que nada mais é do que um índice geral de preços que considera a cadeia produtiva como um todo. O
que é diferente de um índice de preços ao consumidor, conforme eu vou explicar futuramente para vocês, tá? Mas como é que eu consigo? E aí, ou seja, eu posso representar o PIB nominal da seguinte maneira: é um produto entre um índice de preços, chamado deflator implícito do PIB, vezes a quantidade agregada de mercadorias na economia, tá? Eh, da seguinte forma, o que que é essa quantidade agregada de mercadorias na economia? Na verdade, é a produção agregada de mercadorias de uso final, né? Então, o que eu faço? Eu vou lá e somo todas as quantidades transacionadas de mercadorias para uso final daquela economia em um determinado ano, né? Então, eu vou somar, né? Vou somar todas as quantidades, ou represento assim genericamente, né, pelo somatório, em vez de fazer pela forma aberta, uma soma de todas as quantidades de mercadorias, desde a primeira até a última que tem na economia. Aí, só para ficar com uma notação um pouco mais leve, eu vou suprimir o índice aqui de cima e de baixo, é o somatório das quantidades das mercadorias. Então, lembra, o PIB nominal, né, que ele é? Uma grande soma de produtos entre preços e quantidades, desde a primeira mercadoria até a última. Então, não muda nada se eu multiplicar, né, essa grande soma aqui por essa razão, quantidade agregada de mercadorias na economia dividida por ela mesma, né, porque isso aqui dá 1. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse denominador aqui, ó, dividindo todo esse termo da soma, tá? E aí eu separo, ele vai ficar dividindo e vai ficar multiplicando. E aí eu vou ficar com o quê? Com todos esses produtos, de cada preço, de cada quantidade de cada mercadoria, né, para todas elas, dividido pela quantidade total de mercadorias. Quando eu faço esse procedimento, o que eu estou calculando aqui é uma média ponderada, tá? É uma média ponderada dos preços das mercadorias que foram transacionadas na economia, que é justamente a ideia de um índice geral de preços. Só que aqui nesse caso ele ganha particularmente o nome de deflator implícito do PIB, tá? Então, ou seja, toda essa conta aqui que eu posso fazer, ela é um preço médio da economia, que aí a gente chama de índice geral de preços, né? O preço médio está multiplicando a quantidade agregada, a quantidade total de mercadorias de uso final da economia naquele ano. Então, é esse preço médio vezes a quantidade agregada. Esse preço médio pode ser chamado de um índice geral de preços, então ele fica multiplicando aqui a quantidade agregada. E o nome específico, nesse caso, do PIB, ele é chamado de deflator implícito do PIB. Então, ou seja, o PIB nominal, ele também pode ser entendido como o resultado de uma multiplicação entre o deflator implícito do PIB e a quantidade agregada de mercadorias. E aí, por consequência, a variação do PIB nominal vai ter duas fontes: a variação do deflator implícito, ou seja, a variação dos preços, somado com uma variação de quantidades. Então, ou seja, por que que um PIB pode crescer? Ele pode crescer por causa só de variação do preço, ele pode crescer só por variação de quantidade, ou ele pode crescer por variação de preços e de quantidades, né? Então, quando a gente olha um PIB nominal, o crescimento de um PIB nominal, o que que acontece? A gente está vendo crescimento de preço, ou inflação, e crescimento de quantidade, que é justamente o que? Poder aquisitivo. E aí é por isso que a gente evita usar a taxa de crescimento do PIB nominal. A gente vai usar uma outra medida, chamada de taxa de crescimento do PIB real, porque essa taxa de crescimento do PIB real, conforme eu vou mostrar para vocês, ela vai captar justamente o quê? Somente a variação de quantidades de mercadorias e vai eliminar a variação da inflação. E aí, com isso, o crescimento do PIB real vai expressar para a gente o quê? Quanto que, de fato, nós tivemos de crescimento daquilo que efetivamente importa para a vida do ponto de vista econômico, que é o quê? O lado material, o lado das quantidades.